Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Renato José aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão profissional das pessoas com deficiência. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o programa Jovem Aprendiz, né? E a nossa intenção aqui é aproveitar um pouco mais, né, esse tema que é tão importante e a gente percebe que, às vezes, ele não é tão olhado, tão bem aproveitado. Então, nosso objetivo deste vídeo, né, com este vídeo, é falar um pouquinho do programa Jovem Aprendiz com esse pano de fundo da deficiência, da inclusão profissional das pessoas com deficiência, para a gente ratificar um pouco mais, né, algumas coisas que a gente já até falou indiretamente em outros vídeos, ou um tema que a gente até muitas vezes traz, né, mas existe essa necessidade, essa demanda, né, para que a gente até discorra um pouco melhor sobre esse momento. Bom, a gente sempre fala que a pessoa com deficiência é uma pessoa que está no mercado de trabalho em diversas áreas diferentes, né? Com diversos propósitos diferentes. Então, as pessoas com deficiência também estão ali no início de carreira, também muitas já têm um certo histórico profissional, então buscam vagas também de estágio, buscam vagas júniores, vagas de analista pleno, vagas administrativas, né? Vagas de nível superior. Então, a gente entende que cada momento de vida, né, da pessoa com deficiência também vale que essa pessoa encontre um programa, uma porta de entrada, né, de acordo com o seu momento profissional. Então, quando a gente traz o programa Jovem Aprendiz, é interessante a gente lembrar que as pessoas com deficiência, quando vão para o programa Jovem Aprendiz, que é um programa muito usado nas empresas, né, elas não têm limites de idade. Então, eu posso contratar uma pessoa com 30, 35, 40, 50 anos, pessoa com deficiência, né? Também pelo programa Jovem Aprendiz. E isso também se justifica porque nós estamos ainda agora em 2020, 2021, né? Ainda em um processo que nós encontramos pessoas com deficiência, não é sempre, mas que muitas vezes tiveram ali um problema no seu processo escolar, pela falta de livros acessíveis, pela falta, muitas vezes, de materiais acessíveis. Então, tiveram um déficit, né, nesse processo de educação no nível fundamental e no nível médio. Então, isso é muito comum. Neste caso, o programa Jovem Aprendiz não ter limites de idade acaba até facilitando para que essas pessoas também encontrem oportunidades de trabalho, né, e não estejam limitadas ali a 22, 23, 24 anos, né, justamente para ajustar isso também. Bom, e o programa Jovem Aprendiz, quando ele contrata pessoas com deficiência, a gente também tem que lembrar que isso não pode sobrepor, nós não podemos ter uma sobreposição de cotas. O que isso quer dizer? Eu não posso contratar pelo programa Jovem Aprendiz uma pessoa para a vaga de pessoas com deficiência da empresa, né? Não posso ter essa cota sobreposta. Porém, isso não significa que as duas coisas não possam muito bem conversar, né? Então, a gente aqui divide, né, algumas práticas de inclusão que, dependendo do seu momento na empresa e dependendo do público que você tem, elas são, assim, muito bem vistas, né? E são muito bem-vindas também. Então, quando a pessoa com deficiência está ali naquela fase de buscar experiência, muitas vezes essa pessoa nunca teve um emprego, então ela está nesse momento de inclusão profissional. E dependendo do que você tem na sua empresa, de jovem aprendiz, essa pessoa com deficiência se encaixa super bem no programa de jovem aprendiz. A gente não tem que pensar apenas na pessoa com deficiência direcionada para as vagas de pessoas com deficiência, né? Então, o programa Jovem Aprendiz, ele também prepara, ele também olha para esse momento profissional das pessoas. Então, a partir disso, a gente pode muito bem usar o programa Jovem Aprendiz como uma porta de entrada e até como uma ponte, como um degrau, como um trampolim
para um outro momento profissional dessas pessoas com deficiência. Então, por mais que eu não possa contratar pessoa com deficiência pela cota de pessoas com deficiência, contando também como jovem aprendiz, eu posso, durante o programa Jovem Aprendiz, enquanto essa pessoa está aprendendo, ganhando experiência, né, eu posso usar isso como um degrau para que depois, mais para frente, ela possa também deixar o programa Jovem Aprendiz e ser contratada como pessoa com deficiência na Lei 8.213, que é a lei de cotas. Neste processo, dentro da empresa, a gente pode aproveitar para fazer uma sensibilização, para testar, de repente, determinada pessoa com deficiência em determinada área, para aproximar as pessoas nesse processo de cultura inclusiva dentro da empresa. Nós sabemos que as pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva, visual, são pessoas que se capacitam, né, em várias áreas diferentes. Então, o programa Jovem Aprendiz, ele também pode ter essa porta de entrada muito favorável para essas pessoas, né? Depois disso, havendo possibilidade, você pode migrar essa pessoa, né? Contratar essa pessoa também para uma vaga de pessoa com deficiência, como analista júnior, ou fazer parte do programa de trainees, de repente contratar essa pessoa em alguma vaga de nível superior, né? Mestrado, doutorado. Boa parte das pessoas que procuram pessoas com deficiência, que procuram também a plataforma de oportunidades especiais, buscam essa demanda do programa Jovem Aprendiz, então isso é um indicador muito bacana de que essas pessoas também estão atentas para isso, né? E o nosso objetivo também é lembrar que o programa Jovem Aprendiz não deve ser utilizado também, por outro lado, né, como uma porta exclusiva para as pessoas com deficiência e como um campo que vai resolver essa questão da pessoa com deficiência ou que elas devam apenas ser direcionadas para o programa Jovem Aprendiz, né? Não, nós sabemos que cada empresa tem o seu momento, a demanda de pessoas com deficiência e dependendo da deficiência para cada empresa, para cada ramo de atuação, é também bastante diverso, né? Agora, essa pluralidade de pessoas e de situações e de ambientes, né, servem muitas vezes como uma riqueza da diversidade que nós temos, né? Tanto no campo da deficiência, como também no campo do mercado de trabalho. Quando a gente traz, de uma certa forma, as pessoas com deficiência dentro da empresa, a gente pode também encontrar pessoas com deficiência que não queiram o programa Jovem Aprendiz, porque já tenham tido, talvez, ali uma carreira profissional, outras experiências, e essa pessoa pode interpretar o programa Jovem Aprendiz como um passo atrás, como um demérito, que de repente ela não se sinta tão confortável ou valorizada profissionalmente, já que ela já tem uma formação ou que ela já tem uma experiência profissional, sendo entrada, né, utilizada no programa Jovem Aprendiz. Ela pode se sentir também um pouco prejudicada nessa situação. Então, quando a gente olha para todo esse quadro, né, dentro hoje do nosso setor de empregabilidade, do nosso âmbito da empregabilidade das pessoas com deficiência, a gente pode ter aí um material humano bastante rico e também várias possibilidades diferentes. É interessante a gente olhar para as pessoas com deficiência como pessoas que podem ser, né, e são pessoas que se capacitam, pessoas que buscam ali em diversas áreas diferentes, né, a sua excelência profissional. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que têm as mais diversas formações. E, naturalmente, como é comum, né, no mercado de trabalho, muitas dessas pessoas também estão ali nas portas de entrada, né, no início de carreira. Então, olhar o programa Jovem Aprendiz como uma fase importante, né, um momento importante também para essas pessoas, é sempre bastante, vale a nossa atenção, né, porque a gente pode aí proporcionar um solo muito fértil para essas pessoas. Bom, acredito que a princípio seja isso. A gente sempre deixa aqui, né,
as nossas impressões. Se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato, a gente responde para vocês. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.